Graça e paz, igreja, uma boa noite a todos. Estamos aqui na nossa transmissão aqui pelo YouTube, dos nossos cultos. Estamos aqui nesse período aqui onde estamos em casa, mas os nossos cultos continuam aqui de forma online. E eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em casa, em Salmos de número 150, que diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus do seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com adufe e flauta, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com os símbolos sonoros, louvai-os com os símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos quem está vendo esse culto aqui em casa, mas o Senhor já sabe, o Senhor já colocou ali para que aquela pessoa possa ouvir essa palavra. Nós não sabemos ali a situação, qual o desespero ou a tranquilidade, mas o Senhor conhece, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor possa fazer com que as pessoas certas vejam esse culto, que as pessoas possam ouvir a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor? Irmãos, graça e paz, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus. Eu tenho certeza que nós temos muito a agradecer ao Senhor. Primeiro por nos libertar, por nos salvar, por ter morrido ali na cruz, no meu e no seu lugar. Se levante, abre os seus lábios agora e adore ao Senhor, amém? Vamos agradecer ao nosso Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Te agradecemos, Senhor, te adoramos, Pai, te exaltamos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, porque o maior presente o Senhor já nos deu, o maior milagre da salvação é Jesus. Te adoramos, Pai, te adoramos. Por tuas
Amém, irmãos. Teremos agora aqui a pregação do nosso querido pastor Igor. Vai trazer uma palavra aí abençoadora. Que o Senhor continue conosco, que você possa aí acompanhar esse culto da sua casa, dos seus familiares. Fique em casa, se proteja, né? Em breve estaremos todos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. Gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Esmirna, para todos que estão assistindo esse vídeo. Em breve, em nome de Jesus, se Jesus não voltar, estaremos todos reunidos aqui para louvar, para ouvir a palavra juntos, para a glória de Deus, amém? Gostaria de compartilhar com os amados irmãos o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39 ao 49. Lucas 24, do 39 ao 49. É um texto que irá narrar fatos que aconteceram dias após a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse privilégio de poder ler e meditar na Tua Palavra, que ela é santa, que ela é viva e que ela é eficaz. Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Eu sou totalmente limitado, dependente de Ti, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria de falar neste culto acerca da seguinte mensagem: revelações de Deus que geram fé e recobram o ânimo. Revelações de Deus que geram fé e recobram o ânimo. Durante toda a história da humanidade e durante a trajetória também da nossa vida, Deus, por sua imensa graça e misericórdia, Ele se revela a nós através da sua palavra e também pelas experiências pessoais que Ele vai dando para mim, vai dando para você. E Ele se revela de formas maravilhosas, e nós então vamos experimentando o perdão, o amor de Deus, a fé vai ficando firme em Cristo Jesus, e muitas vezes também nós recobramos o ânimo diante de situações críticas que podemos enfrentar durante as nossas vidas. O Senhor vem, Ele se revela de forma maravilhosa a nós, e aquele ânimo que estava por muitas vezes ali triste, muitas vezes nós estamos tristes ou abatidos, aí o Senhor vem e recobra o nosso ânimo por meio das suas revelações pessoais e por meio da sua palavra. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos dizer que Deus se revela como Deus Criador.
ao lermos o livro de Gênesis, lá no começo, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus deu ordem, para que houvesse a luz, para que houvesse a terra, a vegetação, os animais, para que houvesse o sol, para que houvesse a lua. E Deus fez tudo isso, e Ele disse que tudo isso era bom. E depois, Deus então, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou a mim, criou a você. E lá no livro de Salmos, no capítulo 8, diz que Deus criou o ser humano pouco menor do que os seres celestiais, o coroaste de honra e de glória. E se nós caminharmos um pouco mais, lá no Evangelho de João, diz a palavra de Deus que Jesus estava no princípio com Deus, e que Ele, por intermédio dele, foram feitas todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando nós reunimos todas essas informações, essa revelação de Deus acerca da criação, fica fácil nossas dúvidas, geradas durante a vida, falando: como será que foi feito todas as coisas? Como será que ou foi feita a criação, foi o Big Bang? Será que realmente foi a evolução das espécies, teoria do homem? Não, a Bíblia é clara, é o criacionismo. Deus é o Criador, Ele fez todas as coisas, e Deus fez todas as coisas, e Jesus fez todas as coisas. Jesus é Deus, por meio dele foram feitas todas as coisas. Então, essas dúvidas, elas são cessadas, e nós então temos a sensação, de uma alegria muito grande em poder ter essa revelação de Deus, pela palavra de Deus, e ficamos alegres, ficamos contentes, e a nossa fé então é firmada, sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas. O Senhor também revela que Ele é o Deus provedor. Se nós lermos o segundo livro de Reis, capítulo 4, é uma passagem bíblica maravilhosa, onde vemos uma mulher passando por uma crise emocional e financeira muito grande, mas no final ela sai vitoriosa ao receber da parte de Deus a provisão, porque Deus, Ele é o nosso provedor. Ele se revela sendo o nosso provedor quando nós lemos a palavra de Deus. E essa mulher era casada com um homem temente a Deus. Ele era discípulo do profeta Eliseu, mas ele de repente ele morreu. E aí surge diante daquela viúva um credor, cobrando as suas dívidas, e diz a ela: se você não pagar as suas dívidas, eu levarei os seus 2 filhos como escravos. E aquela mulher, diante daquela crise emocional por perder já o seu marido, e diante da crise financeira ali instaurada, ela vai procurar o homem de Deus, o profeta Eliseu, e narra tudo o que aconteceu para ele. Ele falou: olha, chegou o credor, ele falou isso e aquilo. E o profeta então ele falou: como eu posso te ajudar? O que você tem na sua casa? E ela falou: olha, não tenho nada, então somente um pouquinho de azeite. O azeite naquela época era algo muito valioso. Então o homem de Deus, ele fala para ela, falou: então faz o seguinte, vá na sua rua, na vizinhança, e peça emprestado vasilhas e potes, mas não poucos, muitos, todos que você puder. Depois volte para a sua casa, entre na sua casa, feche as portas, só você e seus filhos, e vai derramando azeite em cada botija. Quando encher ela, você deixa de lado e põe a outra. E ela ouviu essas palavras, ela fez conforme o homem de Deus falara para ela. Foi para casa, pegou as vasilhas, fechou a porta, só ela e os filhos, e começou a encher. E na medida que enchia, pegava outra vasilha, outro pote. E aí no último ela encheu, falou: cadê? Tem mais vasilhas? E os filhos: não, mãe, era a última. E no mesmo instante, o azeite cessou. E ela saiu e foi ao encontro do homem de Deus e falou tudo o que tinha acontecido. E o profeta então ele falou: então vá, vende esse azeite, pague sua dívida,
e com o resto viva com seus filhos. Naquele momento, creio eu que Deus mostrou a ela que Ele é o Deus da provisão. Ela poderia ter ouvido aquela cobrança do credor e poderia ter se desesperado e talvez tentasse fugir com os filhos, ou então fazer uma outra atitude que não seja a que ela fez. Mas ela foi lá e procurou o homem de Deus, e nesse instante eu creio que Deus viu a fé daquela mulher e se revelou para ela como o Deus da provisão. Nesses dias nós também estamos passando por momentos difíceis, e grandes pessoas têm passado por crises também emocionais e financeiras. Mas assim como aquela mulher, ela teve essa bênção na vida dela, creia, não se desespere, mas creia no Deus vivo, no Deus todo-poderoso. Ele é o Deus da provisão. Eu não sei o que você está passando, mas tenha fé no Deus vivo, e Ele proverá na sua vida para a glória de Deus. No Novo Testamento, quando nós olhamos, nós também podemos ver alguns exemplos. Jesus Cristo, Ele multiplica por 2 vezes pães e peixes para uma multidão que estava ali atenta aos seus ensinamentos. Em outra ocasião, Jesus também ele exorta o povo para que eles não ficassem ansiosos com o que iam comer, beber, se vestir no dia seguinte. Ele falou: creia em Deus, porque Deus sabe todas as coisas que vocês precisam. Então há essa revelação de Deus para nós, de que Ele é o Deus provedor. E quando nós conhecemos essas histórias, quando nós cremos que o Deus é o Deus da provisão, o Senhor vem e recobra o nosso ânimo, a nossa fé fica viva, firme no Deus Todo-Poderoso, e podemos descansar na provisão de Deus. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Vamos crer nessa promessa e nessa revelação maravilhosa de Deus, de que Ele é o Deus da provisão. Quando olhamos para as Escrituras também, Deus ele se revela como Deus que sara as nossas enfermidades. Os evangelhos relatam Jesus curando paralíticos, curando cegos, leprosos, lunáticos, dentre outras enfermidades. Em Mateus 8,17, há o registro que assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Deus se revela em Jesus Cristo como Deus que tem poder de curar. No último evangelho, no último capítulo e versículo do evangelho de João, capítulo 21, 25, também está escrito: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Deus se revela em Cristo como Deus de milagres, o Deus que cura as enfermidades, Deus que sara as nossas feridas. E em relação a essa maravilhosa, essa maravilhosa graça, essa maravilhosa revelação, isso que traz esperança àqueles que estão enfermos, porventura estão com Covid, porventura estão com outra doença, um câncer, alguma coisa que choque, que chama a atenção. Deus se revela para mim e para você como Deus poderoso, que tem poder de curar, de trazer a cura para essas doenças nas nossas vidas, na vida daqueles que a gente conhece. O nome de Jesus tem poder para trazer a cura, para restaurar a saúde, e para que nós possamos então glorificar e juntos, ver esses milagres que não caberiam nos livros do mundo inteiro, ser incluído também esse milagre nesses livros, para a glória de Deus. E outras revelações Deus faz a nós, Deus vai se revelando a nós. E nesse texto de Lucas 24, Jesus Cristo, Deus se revela em Cristo Jesus como nosso Salvador.
que é sem dúvida nenhuma a maior revelação que eu e você podemos receber da parte de Deus. Nesse momento, Jesus já havia sido entregue aos pecadores, já havia sido crucificado na cruz do Calvário, já havia ressuscitado ao terceiro dia, já havia aparecido às mulheres ali próximas ao seu púlpito, já havia aparecido aos 2 discípulos ali no caminho de Emaús. E Jesus agora vai em direção à casa onde havia outros discípulos que, mesmo após escutar aquelas mulheres, o testemunho daquelas mulheres, daqueles 2 homens, ainda não estavam acreditando na ressurreição de Cristo. E nesse momento Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. E eles ficam atônitos, eles ficam alegres, mas não estavam acreditando ainda, achavam que era um espírito. E Jesus fala assim: olha, porque colocais essas coisas em vossos corações. Jesus então vai trabalhar por meio de 3 métodos para que eles possam crer de fato que Ele ressuscitou e que verdadeiramente Ele é o Salvador das nossas vidas. O primeiro método que Ele usa, nós podemos dizer que foi o método dos sentidos. Do versículo 39 ao 40, a palavra de Deus diz acerca dos sentidos. Ele usa da visão e do tato. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Amados, aqueles discípulos que estavam acostumados a ver durante o ministério de Jesus pessoas sendo curadas, estavam acostumados a ver pessoas sendo ressuscitadas pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Agora o próprio Jesus ressurreto diz para ele: vede vocês, sou eu mesmo. Aqueles discípulos que estavam acostumados em ver pessoas tocando no Senhor e sendo curados, como aquela mulher de fluxo de sangue que há 12 anos estava enferma e ela tocou nele e foi curada. Agora o próprio Jesus ressurreto convida eles e fala: tocai-me e vede que eu tenho carne, eu tenho ossos. O próprio Senhor ressurreto aparece, fala com eles para que eles pudessem crer de fato na ressurreição de Cristo e crer definitivamente que Ele era o Messias, o prometido de Deus, aquele que deveria padecer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação, para que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer nele, ter a vida eterna. Jesus então aparece e fala dessa forma com eles. Queridos, Jesus fez isso para que eles crescem que Ele estava vivo. Jesus quer que creiamos que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. O Senhor está vivo. Ele ouve as minhas e as suas orações. Ele tem olhos que veem a minha e as suas aflições. Ele tem boca para determinar a minha e a sua vitória. Ele tem mãos para nos estender, para nos dar a salvação, para nos colocar de pé. Nós servimos um Deus vivo. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para a glória de Deus. Jesus fez isso para que eles crescem que a sua ressurreição era real. Não se tratava de um espírito, de um fantasma, de uma ilusão de ótica, mas Jesus estava ali em carne e osso. Jesus quer que eu e você creiamos que Ele é real, Ele é vivo. Ele não quer que você o veja apenas como um bebê numa manjedoura. Muitas pessoas, ao lembrar de Jesus, principalmente no Natal, lembram de Jesus, um bebezinho, uma manjedoura. Queridos, Jesus
o Deus vivo, Ele se esvaziou da sua glória, se fez um de nós, Ele nasceu, Ele cresceu, manifestou a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai, e Ele foi em direção àquela cruz, Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, se mostrou aos seus discípulos, revelando que Ele de fato havia ressuscitado, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvidas, foi assunto aos céus, está vivo, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, Ele governa tudo, Ele tem o poder nos céus e na terra. Deus quer que nós entendamos que nós servimos a esse Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Um dia Ele irá voltar e nós iremos vê-lo face a face, um corpo glorificado. Jesus é o nosso Salvador, Ele é maravilhoso. Deus quer que nós criemos nele assim, como Senhor, aquele que criou todas as coisas, estava com o Pai na criação, e também como Salvador, que padeceu naquela cruz por conta dos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, reina de forma absoluta e voltará para buscar a sua igreja, para a glória de Deus. O segundo método que Jesus usa é o método da razão. Lá no versículo 41 ao 43 está escrito: e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? E então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e de um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Nota que apesar dos discípulos já terem visto Jesus, eles não estavam crendo ainda por causa da alegria. Interessante que a gente pensar nisso, né? Por causa da alegria surgiu ali a incredulidade. A gente falou, parece até uma contradição, né? Estavam alegres, viram Jesus, Jesus falou com eles, falou: olha, vede aqui, apalpa-me aqui, e eles começaram a ficar alegres, mas ainda não estavam crendo. Mas acontece, às vezes, no nascimento de um filho, há aquela alegria. Muitos os pais acabam agradecendo ao médico, né? Só que esquece de agradecer ao autor da vida. Às vezes, a pessoa pega um câncer, uma doença terminal, ela é curada e agradece aos médicos, fala assim: graças a Deus que eu tinha um convênio bom, fui para um hospital bom, uma junta médica boa, e acaba de agradecer aquele que determina a vida, aquele que restaura, que cura as enfermidades. Em momentos alegres, às vezes um desemprego, a pessoa manda um currículo e a pessoa recebe a ligação: vem aqui fazer entrevista. Ela vai, faz a entrevista, consegue um emprego, e ela pensa: poxa, graças a Deus que eu vi aquele anúncio, eu mandei, e esquece no momento de alegria de agradecer que o sustento vem da mão de Deus. Ou se não, até aquela pessoa que casa, né, com uma mulher maravilhosa, como eu casei com a Érica, glória a Deus, fica alegre e diz para a mulher: ainda bem que eu encontrei você, mas esquece de agradecer ao Senhor, porque lá em Provérbios 18, 22 diz: aquele que encontra uma mulher, uma esposa, acha bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, em tempos de alegria também pode haver incredulidade. E Jesus então começa a tratar deles nesse aspecto, também chamando eles à razão. Primeiramente ele fala: olha, vedes aqui, sou eu mesmo, apalpai-me aqui, não sou um espírito, carne e osso. E eles alegam, ainda não crendo. Ele falou: você já tem alguma coisa para comer? Já que vocês acham que eu sou espírito? Espírito não come. Aí eles: não, tem aqui um pedaço aqui de peixe assado, um favo de mel. Então ele foi lá e comeu. O Senhor trabalhou ali na razão deles. Queridos,
Deus também faz muitas vezes assim conosco. Às vezes Ele usa um método visual. Você pode ver um testemunho, ouvir um testemunho, o método dos sentidos. Você escuta um testemunho de alguém que se converteu a Jesus Cristo e teve uma vida transformada. Você vê alguém sendo curado por Jesus Cristo de uma doença terminal e fala, ali foi a mão de Deus. E às vezes o Senhor também, Ele usa desse método para nos chamar à razão, para nós entendermos, usarmos da lógica. Eu digo isso na minha vida, que eu me lembro, hoje olhando para tudo, pela obra que Deus fez na minha vida, eu enxergo a mão de Deus e vejo de forma da lógica, da razão, os pontos sendo ligados para que eu chegasse até essa revelação de que Jesus Cristo é o único que tem poder de perdoar os pecados e levar para o céu. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, jogando bola na rua, dentro de casa, na garagem, uma senhora apareceu no portão e falou para mim, olha, você já ouviu falar de Jesus? E eu não sabia o que responder para ela, e aquela pergunta foi direto no meu coração, mesmo sendo bem novinho. E ela falou poucas palavras, entregou um folheto e foi embora. Mais um tempo, passou um tempo, eu fiz primeira comunhão na igreja católica, e nos últimos dias pediram para ler a Bíblia, abrir a Bíblia para ler uns versículos. Aí eu li, quando eu li, aquela palavra mexeu comigo, queimou no meu coração. Mas eu não tive o discernimento de continuar a ler ainda a palavra de Deus em casa. Anos se passaram, fui para a faculdade. Na faculdade, o professor citou uns versículos da Bíblia, e aquilo mexeu de novo comigo, falou, nossa, eu nunca li a Bíblia, eu preciso começar a ler a Bíblia. Meses depois, minha irmã se forma na Metodista. No dia da formatura, entregam uma Bíblia para cada formando. Aí aquele desejo veio à tona e eu falei, posso pegar para ler? Ela falou, claro, pode pegar. Comecei a ler Gênesis, criação, aí vi sobre arco-íris, falei, meu Deus, eu nunca tinha visto sobre isso, sabia, pensava que era uma coisa, né, e ali Deus revelando, falando, aquela vontade de ler. Passou um pouco de tempo, conheci a Érica, minha esposa, ela é evangélica, e eu comecei a fazer uma série de perguntas para ela acerca da Bíblia, e ela foi me respondendo, e Deus foi se revelando a mim, até o dia em que Ele mostrou, olha, o único caminho é Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Se você se arrepender dos seus pecados, e crer que Ele morreu naquela cruz, por causa dos seus pecados, se você confessar isso com sua boca e crer no coração, você vai ser salvo. E eu tomei essa decisão. Eu senti uma vontade de me entregar para Jesus, e eu fiz essa confissão, me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daquele dia em diante, minha vida foi totalmente transformada. E eu vejo esse método da razão, de Deus ligando os pontos, as situações na minha vida, para que me revelasse que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, Ele é o único caminho que leva a pessoa até Deus, a pessoa até o perdão, a pessoa até a vida eterna. Ele faz isso, Ele certamente tem feito e fez na sua vida dessa forma também, e Ele quer que você, se ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador, que você creia. Ele foi ali aos discípulos, Ele poderia simplesmente ter ressuscitado e ser assunto aos céus, mas não, Ele foi ali, se mostrou aos seus discípulos, falou, olha, sou eu mesmo, eu estou aqui, tudo que vocês confiarem e crerem em mim, é verdade, continuem firmes, fiquem em Jerusalém, para que a promessa do Pai alcance vocês sejam cheios do Espírito Santo, e passem adiante essa mensagem da salvação, que o Cristo deveria padecer, sofrer pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitar, e aconteceu tudo isso, se cumpriu em mim, Jesus disse. E eles viram tudo aquilo, presenciaram, testemunharam, e depois saíram pregando o Evangelho chegou até nós hoje, para a glória de Deus.
está chegando até você hoje. Se você ainda não conhece o Senhor, está chegando na sua casa hoje, para que você possa crer nele, somente nele, porque ele é o único caminho, ele é a única verdade que nos leva a Deus, a ter um encontro com Deus, a ter a salvação, a ter o perdão dos nossos pecados, a ter a vida eterna. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou, está vivo, que ele é real, ou crê simplesmente em não beber uma manjedoura? Ele não quer que você creia assim, mas crê que ele está vivo, ele é real, ele fez toda a sua obra da salvação por completo, e ele está hoje à destra do Pai, o Deus Todo-Poderoso, esperando, dando oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem ancorado sua fé nele ou em outro nome? Deus tem levado você a crer somente em Jesus, pois ele é o único caminho para nos achegarmos a Deus. Perceba o trabalhar de Deus em sua vida e passe a crer tão somente em Jesus Cristo. Queridos, quando essas revelações chegam até nós, é o momento de tomarmos a decisão. Quando nós entendemos e tomamos a decisão, gera em nós uma sensação maravilhosa. É o perdão dos pecados, é uma nova vida, tudo se faz novo, porque Cristo, ele se revela. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, tudo se faz novo. Se você ainda não fez isso, você faça essa escolha nesta noite. O terceiro método irresistível que Jesus usa para se revelar como verdadeiro Cristo, Salvador e remidor de toda a humanidade aos seus discípulos, é o método do ensino da palavra, do versículo 44 em diante. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Depois de dizer: vejam minhas mãos e pés, apalpem-me, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus então começa a relembrar da palavra. Disse: olha, lembre do que eu tinha dito para vocês, do Cristo que as Escrituras revelam lá em Moisés, os profetas, os salmos, que o Cristo deveria padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E quando ele foi falando, as Escrituras se revelando a eles, eles foram compreendendo as Escrituras. Deus faz da mesma forma comigo, com você. Ele nos chama à sua presença, nos atrai com laços de amor em Cristo Jesus. E na medida em que nós vamos lendo a palavra, nós vamos compreendendo acerca de Jesus Cristo, porque ele é o centro de toda a Escritura. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. As letras das Escrituras, elas saltam aos nossos olhos para que nós possamos entender que Jesus, ele é o único caminho para trazer perdão, para trazer uma nova vida, para transformar as nossas vidas, para nos levar para o céu. Sem Jesus não há salvação. É necessária uma escolha. E Deus então deixa bem claro para aqueles discípulos, Jesus deixa bem claro para eles: olha, vem, apalpa, tem um pedaço de peixe, deixa eu comer. Eu não sou um espírito, não sou um fantasma, sou eu mesmo que estou aqui diante de vós. Eu, Jesus, aquele que esteve com o Pai na criação, aquele que se esvaziou e veio aqui na plenitude dos tempos,
para fazer a obra da salvação da humanidade. E agora eu morri, ressuscitei, estou aqui para mostrar para vocês que eu sou Cristo, eu sou o Messias, o prometido de Deus, e estou vivo para todo o sempre. Que nós possamos crer desta forma. Eu me lembro que quando eu estava começando a ler as Escrituras, eu comecei a orar a Deus, a falar assim: Senhor, será que existe outras religiões que o Senhor aceita, outro caminho que o Senhor aceita? Porque eu estou aqui mergulhando no Evangelho, mas eu não quero estar errado, eu não quero ter uma fé cega, eu quero estar no caminho verdadeiro. Eu fiz essa oração a Deus. Na mesma noite, comecei a ler a Bíblia. E aí o Senhor me levou ali em João, capítulo 14, versículo 6, onde há o relato. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. E ali para mim foi a resposta de Deus, através da palavra. Esse método que Jesus usou neles aqui, explicando a palavra, Ele usou para mim também, e tem usado para você, para evidenciar Cristo, para que Deus evidencie Cristo na sua vida e você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quando nós enxergamos Cristo como o verdadeiro Senhor e Salvador, e nele cremos, se arrependemos dos nossos pecados, nós temos uma nova vida, nós recebemos a vida eterna. Para mim não houve sobra de dúvidas, então eu comecei a caminhada cristã, e Deus dia após dia foi se revelando a mim, para que eu entendesse que realmente só Jesus salva, só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador, não existe outro nome debaixo dos céus ao qual o homem possa ser salvo, mas somente pelo nome de Jesus. Concluindo, queridos, Jesus utilizou esses métodos para que aqueles discípulos crescem em sua ressurreição, crescem definitivamente que Ele era o Salvador, o Cristo. Por isso padeceu pelos nossos pecados, mas que agora estava vivo para todo o sempre. E essa ação de Jesus, aqueles discípulos que estavam tristes, eles ficaram felizes, pois o Messias estava vivo. Se você está triste, fique feliz, porque o nosso Senhor, Ele está vivo. Ele está contemplando a minha e a sua fé. Ele sabe todas as dificuldades que estamos passando, e Ele está no controle de todas as coisas. Basta nós descansarmos nele, e Ele cuidará, como tem cuidado de mim e de você. Aqueles discípulos que estavam desanimados tiveram o ânimo recobrado. Eles estavam tristes, desanimados, mas Jesus foi em direção a eles, no meio deles, falou: paz seja convosco, e começou ali a conversar com eles, e eles viram que Jesus estava vivo. Aqueles que andavam cabisbaixos ficaram logo alegres, e com certeza aquela presença maravilhosa de Jesus trouxe um ânimo poderoso na vida deles, assim como Deus quer recobrar o meu ânimo, o seu ânimo, para que nós sejamos firmados cada dia mais na presença de Deus em Cristo Jesus. Aqueles discípulos que estavam ali parados, receberam ali Jesus, e Jesus disse: olha, era necessário ter acontecido tudo isso, mas agora creiam, fiquem firmes, esperem em Jerusalém, eu vou enviar a promessa do Pai. E logo eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, e saíram pregando, anunciando o Evangelho, como Jesus disse: vós sois minhas testemunhas. Agora vão, anunciem o Evangelho, que é necessário o homem se arrepender e se voltar para Deus por meio de Cristo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo.
Eles que estavam ali dentro da casa, não havia perspectiva de trabalhar mais em prol do Evangelho, com a presença do Deus vivo, todo-poderoso, nosso Senhor e Salvador. Eles saíram com ânimo e eles continuaram ali a pregação, no exercício da fé, e Deus então fez e tem feito maravilhas, tem salvado muitas almas, tem abençoado muitas pessoas por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, caso você esteja também um pouco desanimado, que essa palavra tenha entrado em seu coração, que seja recobrado o seu ânimo, nosso ânimo, para saber que nós servimos um Jesus maravilhoso, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele está vivo e reina para todos sempre, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder e logo voltará para buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Bento. Senhor, nós louvamos porque o Senhor recobra o nosso ânimo, o Senhor nos restaura a fé. Obrigado pela sua revelação, Senhor, que continua, a porta da graça está aberta em Jesus Cristo. Ó Deus, continua usando homens e mulheres de Deus para levar o nome de Jesus àqueles que ainda estão em trevas, estão em dúvida, estão longe, Senhor, neste mundo, Pai, em trevas, sem Deus e sem esperança. Pai de misericórdia, continua, Senhor, usando a tua igreja para levar a luz, levar a fé, a salvação, a esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também, Senhor, nosso Deus, nesses dias, Senhor, de reclusão, que nós também possamos ser alegrados pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela mídia, pela tecnologia. Podemos ouvir pregações, Senhor, de esperança, de fé, de santidade, homens e mulheres de Deus pregando, Senhor, a tua palavra. E assim, ó Deus, quando passar, Senhor, essa pandemia, que nós também possamos sair como homens e mulheres de Deus, restaurados, cheios do teu Espírito, para pregar a fé, a esperança e o amor. Recompensa o teu servo que nos falou a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica e a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.